Eu vou fazer um comentário curto sobre um pedacinho de uma fala que eu ouvi, que passou por mim aqui, acho que é Instituto Aquários. Então, para citar aqui quem fez quem postou, acho que é um pedaço de um documentário muito legal. E eles citam, eu vi o Cláudio Naranjo, que é um dos meus mestres, e o que ele fala é perfeito para o momento agora, inclusive para o meu momento. As coisas vão aparecendo de acordo com o que vai ficando mais forte na cabeça da gente. Então, essa questão da ignorância tem sido um ponto bem forte, uma coisa que está muito clara, muito viva para mim, não só para mim, né? Eu estou aprendendo a lidar com isso e também a aceitar, não aceitar, né? A gente tem que falar, a gente tem que se indignar. Então eu estou aceitando me indignar com o nível de ignorância do ser humano. Ignorância em termos de falta de lucidez, especialmente a falta de autoconhecimento. E quando a gente quando a gente se conhece, né, quando existe o autoconhecimento, a gente conhece o mundo. Por isso que é importante se conhecer, porque quando a gente se conhece não é só a gente que a gente está conhecendo. A gente está conhecendo o mundo e o mundo fora do mundo. São muitos mundos que se abrem. Não fica só na gente, é um conhecimento completo. La era en que estamos no es una simple era de la ignorancia, sino que hay una voluntad de ignorancia. Hay un gobernar con un propósito de mantener la verdad en la oscuridad. La política siempre ha estado unida al engaño, non solo alla explotazione. Quanto più c'è questa emergenza di oscurità e di ignoranza, quanto più molte persone rimangono ancora più aggrappate al tentativo di difendere la loro inconsapevolezza. Vou repetir, porque a gente tende a ouvir e não escutar, olhar e não ver, e depois ver e não enxergar. A época em que estamos não é simplesmente uma época de ignorância, mas uma vontade de ignorância. Isso é muito profundo e muito sábio. Queremos ficar ignorantes. Isso é chamado resistência na psicanálise. Eu gosto de desdobrar essas coisas, de expor vocês a verdade, porque esse é o meu trabalho. A meu ver, a verdade liberta. Não é o único caminho, é uma maneira apenas. E o meu caminho é desdobrar as informações para que elas sejam lúcidas. E às vezes elas são muito reais e muito duras. E essa é uma verdade muito dura. A vontade de ficar ignorante. A vontade da raça humana, das pessoas, de todos nós, de não olharmos, de não querermos ver. Essa frase é do Cláudio Naranjo, que eu acabei de recitar aqui. Outro pedacinho. Há um modo de governar com um propósito de manter a verdade na obscuridade. A política sempre esteve ligada ao engano, à mentira, não só à exploração. Eu coloquei ao engano, eu quis falar aqui porque é o que ele diz lá, o Cláudio Naranjo diz isso. A política sempre esteve ligada ao engano, em português, à mentira. Mas é bem mais interessante quando a gente ouve a palavra engano, porque a palavra mentira está passando batido. Está passando batida na gente, a gente não percebe mais como é um pecado capital, é uma coisa que destrói sociedades, relações, confiança, baixa frequência. Então achei muito interessante, a política sempre esteve ligada ao engano, não só à exploração. O engano, ele é nosso, consciente ou inconsciente, né? Ele existe. E mais do que tudo, o engano é o auto-engano. E aí ele se repete belamente, né? Quando ele diz a vontade da ignorância é o mesmo que auto-engano.
é a vontade de não ver. Quem faz isso somos nós. Nós somos manipulados para isso. Mas a gente tem que ceder, a gente tem que dizer sim, a gente tem que querer ficar inconsciente, a gente tem que querer enfiar a cabeça na areia. O meu trabalho é de autoempoderamento, comigo e com todas as pessoas que eu falo. E autoempoderamento é saber que eu participo no processo e em todos os processos onde há qualquer problema. Eu participo, eu tenho que dizer sim. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E não tem como ser de outra forma. Em tudo que acontece, eu estou implicada. O meu eu, o meu self. Essa ideia não foi criada por mim. Eu estou apenas repetindo a partir não só de experiência como de estudos. Mas essa ideia é conhecida da psicanálise, onde eu sou o sujeito atuante, mesmo que inconsciente. Olha o perigo de alguém dirigir um carro de olhos fechados. A analogia, essa é uma das analogias. Então, o que eu tento abrir os olhos, os meus próprios e das pessoas que têm interesse, é isso. O Cláudio Naranjo é um sagitariano. Então, eu acho muito interessante ele falar sobre a verdade, porque o sagitariano, sendo um signo de fogo, todos os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, estão correndo atrás da verdade. Eles estão interessados na verdade, na autenticidade, na honestidade. Isso é natural do fogo, do elemento fogo, porque fogo é espírito, relacionado ao espírito. Espírito é essência, espírito é clareza, espírito está acima das nuvens, onde o sol brilha. Não tem nebulosidade, não tem nuvens, não tem engano, não pode ter. Não é que as pessoas arianas, leoninas e sagitarianas não tenham também essa dificuldade, mas por terem um fogo ali logo no sol, tem uma tendência a buscar de alguma forma a verdade. E o Sagitário é o fogo, digamos, mais complexo, porque é o terceiro fogo, é o último, então ele é o mais amadurecido ou mais complexo, ele problematiza mais complexamente os conceitos, as ideias, e ele está, ele é aquele que está, digamos, ativamente atrás da verdade, porque ele tem o arco e a flecha, e ele mira, ele precisa descobrir, ele quer descobrir, então ele mira essa flecha chega lá onde ele não consegue chegar, onde o racional não consegue chegar, mas uma parte dele chega lá para poder descobrir, chegar mais próximo da verdade. Por que para frente, para o futuro? Porque tem sempre uma coisa de que é um passo para frente, é algo que vai se descortinar, é algo que vai se abrir, é um olhar para o que ainda não existe, para o que ainda não está aqui. E que, de certa forma, está aqui. Porque ao chegar lá com essa seta, essa flecha, ele chega aonde os olhos ainda não chegaram, mas o coração já sente. Então, toda a produção do Cláudio Naranjo, que é esse psiquiatra super estudioso, ele também era músico, virtuoso, então ele tinha um lado hiper dionisíaco, toda a produção dele é de vanguarda, e ele fala, do que ele fala, é interessante prestar atenção, porque ele está vendo além, ele está vendo lá na frente, né, o que a gente não está vendo. Então, eu gosto muito de citá-lo, e ele é uma guia, na ponta da flecha dele tem uma luz.